Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Luteranos Pomerode Centro. Amigo e amiga ouvinte, a palavra de saudação para este dia é de Jonas, capítulo 2, versículo 2. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me socorrestes, tu me respondestes. E em Marcos capítulo 5, 22 a 24, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Com essas palavras de saudação, gostaria de dar as boas-vindas a você. Nesses tempos de pandemia, isolamento social, crises na política e na economia, também no mercado de trabalho, fico impressionado como um micro-organismo tão minúsculo, tão microscópico, chamado Covid-19, foi capaz de fazer com que um mundo tão grande mudasse tanto. A pandemia trouxe situações de dificuldades e mudanças de hábitos a todas as classes sociais, todas as nações e famílias. Para evitar a propagação e o contágio, a pandemia alterou também a forma comum de despedidas em funerais, o que, por sua vez, pode intensificar o luto e retardar a sua passagem. Observando essa realidade, penso ser interessante pregar sobre esse assunto tão difícil, mas também necessário. O Senhor me livrará de todo mal, me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. 2 Timóteo 4:18. Sobre o luto. Quem já sofreu ou sofre desta dor sabe o que essas palavras de 4 letras significam. Quem ainda não o sofreu, se viver muitos anos, vai sofrer. Vai passar por isso que todas as gerações antes de nós já passaram. Como é? Como é o luto? É importante falar e tomar conhecimento sobre o que é o luto. Quando sabemos do que estamos a sofrer, sabemos como também lidar com tal sofrimento. Algumas pessoas evitam esse tema, não tiram o tempo para isso, mas não deveria ser assim. Será que a fuga de um sofrimento ou de um assunto tão comum no mundo poderia lhe ajudar? O luto tem fases distintas e comuns. A primeira fase é o choque. Nessa hora, palavras de amigos ou familiares são dispensáveis. O enlutado é quem precisa falar nesta hora da sua dor, externar seu sofrimento, chorar, deixar verter seu desgosto, pois enquanto fala, reflete sobre saídas e soluções desta crise. Não negue a dor do enlutado, deixe-o viver o choque. A dor da perda precisa ser digerida e elaborada para ser superada. A segunda fase é a negação. Negação é a tentativa de reverter o irreversível. Frases do tipo: se eu tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, poderia ter evitado. Não é mais possível reverter o irreversível. Também as cruzes instaladas ao lado de estradas lembram a morte.
não a salvação. O quarto do filho falecido, intacto, torna-se um elo de ligação entre pais e filhos. O ato de não desfazer o quarto, não desfazer das roupas, faz o luto estagnar no estágio da negação, retarda o fim e prolonga o sofrimento. A negação também é a tentativa de afastar o confronto com a brusca realidade. É sinal de que vivemos um trauma. É a mente fazendo o seu trabalho de proteção até ao momento da despedida. Por isso, lançar um punhado de terra e flores sobre o caixão são formas necessárias de despedida. Muitos buscam novos contatos espirituais com a pessoa falecida. Na perspectiva cristã, a pessoa falecida dorme a morte. Dorme na morte. E no tempo de Deus será ressuscitada. Não é possível comunicar-se com quem faleceu, mas é possível aguardar a ressurreição para a vida eterna daqueles que falecem em Cristo. Como vimos, a negação também é uma fase, mas é preciso continuar. A terceira fase, a fase da ira, quando há causadores de tragédia. Após os primeiros estágios, inicia-se então a busca por culpados. Aí surgem as maquinações, acusações, vontades de processar, ou até mesmo a execução de processos judiciais. Daí advém constantes crises de indignação e até de ódio geral. Onde estava Deus? Não me fale mais de Deus. Afinal, onde estava quando mais precisei? Quando mais pedi? São sintomas da ira. Marta e Maria disseram a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, Lázaro não teria morrido. Em João 11, 21. No Salmo 23, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Prezado e prezado ouvinte, ter o Senhor consigo faz toda a diferença nesta hora. A ira dá vontade de protestar ou projetar a culpa em alguém ou em Deus, e isso faz parte do luto. Mas eu poderia ter feito algo mais para evitar. Às vezes há uma culpa de si mesmo. Enfim, deixar o coração ser tomado por rancores advindos da raiva também potencializam o sofrimento. Mas naquela hora desta fase, pode fazer parte do luto. Não é justo. Morreu tão jovem. Ela era tão boa para mim. Por que justamente ela? Por que justamente ele? Na verdade, a morte não é justa e nem injusta. Ela simplesmente é. Assim como a vida nem sempre é justa ou injusta, é a vida. Cuidado com a ira. Sim, é necessário ter cuidado. Estagnar neste estágio seria aceitar as frias algemas da mágoa e as cadeias do ressentimento para o longo da vida. Depressão é o quarto estágio, ou a quarta fase do luto. Esse é o sentimento universal do luto. Sentir-se vazio, sem esperança, abandonado por todos e até por Deus. Cristãos também sofrem e ficam tristes. Profetas como Elias e Jeremias passaram por profunda melancolia. Também apóstolos. Até Jesus desabafou
minha alma está triste até a morte. Tristeza não deve ser evitada. É a reação legítima da perda. É necessário dar vazão à tristeza. Na verdade, a depressão do luto é uma tristeza com propósito em nossa vida. É a reação de nosso corpo no auxílio ao trabalho de luto. Vou repetir esta frase. É a reação do nosso corpo no auxílio ao trabalho de luto. Os pensamentos que estavam em desordem começam a se reorganizar lentamente. É o lento processo de cicatrização da ruptura. E este período pode durar semanas, às vezes até meses. Há outras pessoas à sua volta que também são importantes, e disso também é importante lembrar. A quinta fase do luto é a aceitação. É quando se descobre que é possível conviver com a perda, que se pode retomar a vida. Às vezes ela acontece cedo, às vezes demora um pouco mais. Cada um de nós tem uma relação diferente, tem um jeito diferente de enfrentar crises, ou descobrirá em si jeitos diferentes de enfrentar o luto. Mas o que digo aqui é que estas são as fases mais comuns do luto. Aceitar não é fácil, mas é fundamental aceitar a dura realidade da vida. A vida que continua sem aquela pessoa que amamos. A forma de se preparar é aceitar a ideia de que somos mortais, neste plano existencial e passageiro para todas as raças, todas as classes, todos os povos. E nesse sentido, os ritos de velório e enterro ajudam a socializar a dor, a repartir a dor, a carregar junto a dor. A última fase é a reorientação da vida. É o retomar da vida, das atividades, dos ideais e projetos que ficaram paralisados. A vida precisa entrar em ordem novamente. A despedida de roupas, brinquedos, se a pessoa que faleceu foi uma criança, o ato de distribuí-los. Ao fazer isso, toma-se a ciência de que nada disso vai trazer esta pessoa ou esta criança de volta. E é assim que é, naturalmente. Um aspecto importante sobre funerais: privacidade para o luto. Em caso de mortes coletivas, a estratégia de velório, enterro coletivo, não é saudável. No calor da comoção de uma tragédia coletiva, muitos pensam e preferem e até exigem um sepultamento coletivo. Mas cada família tem o direito sobre o corpo em um ambiente privado, se o quiser. Mas por quais motivos a particularidade seria importante? Evita-se a impessoalidade de estranhos ou curiosos. Histeria ou sensacionalismo, motivado por locutores e jornalistas, invadem e roubam a privacidade dos enlutados. Falta de intimidade da família para diálogos de acolhimento e desabafo, interrupções frequentes de estranhos conselheiros. Enfim, a justificativa para este gesto é questionável. Se diz assim: mas eles eram amigos em vida, morreram juntos, serão sepultados juntos. Ora, isso não tem mais nenhum significado para quem está morto. Pense nos parentes distantes que prefeririam a privacidade da casa com a família ou a privacidade da casa mortuária com a família. Cuidados e possíveis recaídas.
Sim, isso acontece. Datas festivas podem trazer de volta a dor. Dia das Mães sem a mãe, ou sem o filho, ou sem a esposa, de novo aquela dor do luto ressurge. Ou o Dia dos Pais sem a presença do pai sorridente. O primeiro Natal sem o avô ou sem a vovó, sem a mãe ou sem o pai. Sim, o luto ressurge. Há uma estatística nos Estados Unidos de que 75% dos pais que perdem um filho ou uma filha se divorciam dentro de 5 anos. Muitas vezes isso tem a ver com luto não superado. O que é o luto? Voltamos à pergunta inicial. É a tristeza oriunda das subtrações. É a avaliação daquilo que se perdeu. É o discernimento do vazio deixado. É o enterro de quem não está mais presente. É a melancolia diante da nova realidade. É sofrimento que precisa de orientação e fé para ser superado e curado. E passo a ler aqui a mensagem da parte da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até 18. Como o apóstolo Paulo orientou a igreja de Tessalônica a respeito desta dor, ou a respeito da falta de esperança em meio à morte. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, disse e escreveu o apóstolo Paulo. Amigo e amiga ouvinte, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Por isso Paulo anunciava o Evangelho, que incluía toda a história da salvação de Cristo e também da ressurreição de nosso Senhor. Os que não têm esperança se entristecem de um jeito. Os que têm esperança se entristecem de outro jeito. A tristeza é universal e não deve ser evitada. É a reação legítima da perda, mas ela não precisa consumir nossa própria vontade de continuar vivendo. Diante do tempo que passa, o que sempre permanece? Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Também esse tempo de pandemia passará. Também o luto passará. Oremos pelas pessoas enlutadas. Ore pelos médicos que estão arriscando suas vidas em meio a pessoas que necessitam deles nos hospitais. Eles estão salvando muitas vidas. Ore para que não faltem vagas nos hospitais do Brasil, para que as pessoas que não têm uma despedida digna encontrem apoio na fé e na família para superar o luto, apesar de um funeral indigno, como muitos têm dito.
Oremos para que possamos evitar o contágio e a propagação do vírus também aqui em nossa cidade. Sejamos responsáveis, não negligentes. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, disse o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Encerro esta mensagem solicitando a você que ouça com atenção a palavra de Deus. A fé não vem de nós mesmos, vem pelo ouvir da palavra e a palavra de Cristo. A fé é um dom de Deus, para que ninguém de nós se vanglorie. A fé é dádiva de Deus. E a fé faz parte da vida, não da morte. Que sejamos relacionais com nosso Criador. E ali vamos desfrutar da fé e da convivência com aquele que é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Deus abençoe você, proteja você e assim extensivamente também a sua família. Amém.